Porque o problema é o seguinte, na Europa, o transporte é o ferroviário. Então lá é luxo e é progresso. Aqui o transporte ferroviário passou a ser sinônimo de pobreza e de retrocesso. Na realidade, ele é baratíssimo. Ele servia à pobreza, ao operário que carrega o Brasil nas costas. Precisava, acima de tudo, era olhar mais para o pobre, para o operário, o transporte do operário. Olha, o transporte rodoviário tornou-se tão inviável, que até para certos lugares as passagens aéreas estão mais baratas, criatura. Como é que pode? E, no entanto, as passagens ferroviárias eram pouco mais ou nada. Ainda hoje são. Agora, o tal negócio não é em gabinete, alcochoado, né? E com tapetes e tudo mais, que se vai ter a visão popular, né? Você só pode ter a visão do pé de chinelo, chamado, que é o que carrega o Brasil das costas, né? Convivendo com ele. Nós estamos diante da estação Professor João Felipe, que é um ícone da ferrovia no Ceará. Mas o primeiro trem, a primeira estação ferroviária, foi aquele prédio onde saiu o primeiro trem em 1873, precisamente no dia 30 de novembro de 1873. Aqui nesse local era uma praça, e essa praça era uma praça de ligação entre a ferrovia e o público os passageiros que pegariam o trem. Era uma praça bonita, arborizada, e também uma coisa interessante é que no começo do século, já que a estação aqui foi inaugurada em 1880, essa estação de João Felipe, chamada Central, somente em 1946 é que ela foi denominada Estação Professor João Felipe em homenagem ao engenheiro cearense que foi ministro do governo do Floriano Peixoto, do Marechal Floriano Peixoto. Quando os trens chegavam do interior com as mercadorias, era transportada essas mercadorias por animais, porque naquela época não tinha caminhão, não tinha motores a combustão. Então todo o transporte era através de animais. Bom, nós estamos a 92 quilômetros de Fortaleza. E nós estamos num local que antigamente no Ceará colonial e no tempo do Império chamava-se Canoas, porque aqui existia um rio chamado pelos índios de Rio Aracoiaba. E nós estamos vendo aqui nesta edificação ruínas da estação ferroviária que foi inaugurada pela Companhia Cearense da Via Férrea de Baturité, em março de 1880. Aqui, devido à potencialidade, o escoamento da produção, nós tínhamos aqui bananas, nós tínhamos a cotonicultura, nós tínhamos o pastoril, muitos produtos agrícolas, e isso motivou com que Aracoiaba, a antiga Canoa, fosse privilegiada pelo traçado da estrada de ferro de Baturité. Eu entrei no dia 19 de outubro de 1925, 3 horas da tarde, um dia de sábado. Quando foi um dia, uma das coisas que eu fiquei muito importante, né? O foguista adoeceu, foi seu dia de vez, mandou dizer que não podia ir trabalhar com estava doente. Aí o chefe mandou tomar conta da máquina para fazer toda a limpeza e tudo. Foi 3 horas da tarde, o maquinista chegou, chamava-se José Virgulino. Aí ele disse: José Virgulino, o que é que eu faço para mandar um foguista mão com você, que o foguista de passageiro era escolhido, viu? O seu foguista está doente, aí o foguista, esse aí, garoto não. José Virgulino, é esse aí mesmo, ele dá conta. Aí eu fui, quando cheguei lá, todo importante. Então quem foi o foguista que foi? Fui eu. Era muito ruim, era botando lenha na fornalha, dura, ali a dureza. Aquilo ali, para quem nasceu para aquilo. Tenho saudade do meu serviço, né? Dos colegas, dos chefes. Minha vida foi toda ali, a minha mocidade, nós entregamos, dando tudo pela Revolução Cearense. 1932 foi uma seca terrível, que teve no Ceará, foi em 1932. Viu? Eu vi gente morrendo, chorando de fome. Vi gente morrendo de fome na calçada da estação de Iguatu, botava leite e o leite não descia. Tranca, né? Tem tranca, né? Vi famílias chorando de fome.
o quilômetro 275, depois de Afonso Pena, né? Eles pararam o trem, dormente velho na linha, nós vimos um trem misto, numa tangente, de longe o maquinista viu. Até que parou, eles se aproximaram. Aí eu decidi, eu tive muita raiva. Tinha muita gente ruim no mundo, né? Aí paramos o trem, tira os dois em cima da linha ali, que eles tinham botado. Aí vocês vão se embora que não vai nenhum no trem, viu? Eles queriam vir aqui para Fortaleza, que tinha, né? Aqui já tinha os campos de concentração, tinha tudo. Ficaram lá, tudo chorando, meu Deus. Aí eu digo, meu Deus, se eu fosse maquinista, eu não tinha trazido o trem, né? Não. Eu sou a moda carneira, eu sofro calado. Ou com resignação, né? Porque, para quem vê, uma professor João Felipe, atualmente, como nós já vimos, não dá nem vontade de entrar ali por baixo, ao lado daquelas colunas. Não tinha hora do dia, nem da noite, para um movimento, a verdadeira beleza, aquilo ali, então, de saindo gente, chegando o trem e saindo. Para hoje, se vê do jeito que se vê. Rapaz, você estando assim ao lado da linha de ferro, à noite, e vendo uma locomotiva dessa, puxando uma composição de 12 vagão, você fica abismado, olha, toda iluminada, parecia uma lapinha, a verdadeira beleza. Essas conexões, conector e barra de conexão, aquele movimento. Pois bem, ela em movimento, meu compadre, tanto com as expurgações abertas, você só vê espalhar bicho no meio do mundo. Eu vim do Senai, né? Vim do Senai direto para a Rede de Aviação Cearense. Eu saí do Senai um dia de sábado e segunda-feira eu me empreguei na Rede de Aviação Cearense. Trabalhando exatamente nessa locomotiva aqui, o Whitcomb. O curso que eu fiz no Senai foi assim, de uma validade extrema para mim aqui, sabe? Porque o que existia aqui na época era muitos funcionários antigos que não tiveram a oportunidade que eu tive de fazer um Senai, sabe? Eles não tiveram a oportunidade que eu tive, sabe? Aí esse curso serviu muito para mim. Não só para mim, como para a Rede de Aviação, sabe? Porque pegou um garoto que eu vim para cá com 16 anos, certo? Eu tinha 16 anos, não tinha nem saído do exército ainda. Né? Então era sangue novo, né? Sangue novo, com estudo, né? Com estudo que já sabia fazer o que muitos veteranos aqui não sabiam fazer, né? Principalmente a parte de metrologia, isso aí foi fundamental. Quando vim para cá eu já sabia furar, já sabia abrir rosca, já sabia limar. Então, eu passo que o pessoal daqui fazia, mas sem técnica, sem nada, sem conhecimento. No Senai aprendi tudo. Ali foi fundamental para a minha vida. Sabe? Entrei no dia 1º de julho de 1949. Eu e muitos amigos entramos nesse tempo pelo quadro de obra que existia. O senhor tem mais saudade dos seus amigos ou do trem? Eu tenho de todos os dois. Eu tenho de todos os dois do trabalho, que eu fui muito bem no trabalho, aprendi a trabalhar, fui encarregado de turma 10 anos, só sou vivo que eu fui encarregado de turma 10 anos, mas trabalhador mesmo que trabalhar na sua cadeirinha desse tamanho, só que não tem nenhum vivo. Quando o senhor vê um trem passando assim, ou vê a estrada de ferro, o que é que o senhor sente? Sinto aquele negócio do tempo que a gente era nativa, né? Tem trabalhador que diz que acha bom esculhamba, mas compadre não é o caso. Acaba que sofreu na estrada de ferro, eu fui um sofredor, mas não. Eu me amparei, criei minha família, né? Foi dentro do serviço da estrada de ferro, do maior valor da vida. Se o senhor pudesse voltar no tempo? Eu me aposentei, fiquei trabalhando na estrada de ferro. Porque o maquinista, principalmente o maquinista de passageiro, era um representante da empresa. O maquinista e o condutor, o chefe do trem.
né? Todo fardadinho, na gravata. Eu fico até emocionado, né? Porque num tempo que trabalhava, um tempo bom. Deixei muitos amigos, tanto na parte de agente como na parte de maquinista e auxiliar. Teve uma coisa que me emocionou muito, foi no último trem de passageiro que eu parti de Sobral, no dia 16 de agosto de 76. Foi o último trem que houve de Sobral a Camusim. Neste dia, eu vi muita gente chorar por falta desse trem. Muita gente mesmo. Eu chegava numa estação, faltava não sair. Tanto chorava a população como chorava eu. Com pena daquele pessoal que era o único transporte que tinha de Sobral a Camusim, era o trem. Estava indo embora. Foi a última viagem. Eu aceitei ser diretora da associação exatamente para isso, para continuar o convívio com os ferroviários. E o que a gente escuta é exatamente eles lamentarem o fato da empresa ter sido liquidada. Mas a gente continua pensando como muitos acabaram com a Refesa, mas não acabaram com os ferroviários.